Oi, vamos lá? Vamos continuar com a nossa leitura, então. Hoje a gente vai ler capítulo 25 e 26 do livro de Gênesis, né? Vamos lá. Capítulo 25. Desposou Abraão outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zenrã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram de Quetura. Quetura era a esposa de Abraão depois que Sara morreu. Abraão com seus 100 anos. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando para a terra oriental. Foram os dias de vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o heteu fronteiro a Manre, o campo que Abraão adquirira aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? O consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou adormecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse a Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Os primogênitos naquela época, eles eram diferenciados, eles eram os que tinham o direito a tudo, né, as posses, né, então o primogênito sempre foi tido como o escolhido, né. Mas Deus já tinha dito para Rebeca e para Isaque que tinham 2 nações dentro do ventre dela e que o maior serviria ao menor, né? Então a gente vai continuar aqui na história.
Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não peças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, pois possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu o mesmo nome, já que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entenderam que os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: Porque agora nos deu o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim, pois me odeias e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixemos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: Achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Esses dois capítulos, eles falam da descendência, né, tanto de
Ismael e de Isaac, né? Ismael iria por um caminho, Isaac para outro, e a gente vai falar muito de Isaac. E a Isaac, ele, por ser filho de Abraão, por também ser temente a Deus, andar nos caminhos, ele também era muito respeitado. Né? Ele tinha esse respeito dos outros povos. Os filisteus, eles não eram da mesma crença, eles não acreditavam em Deus, então eles secaram os poços, né? E a gente tá falando de deserto, então tu tá num deserto e teus poços serem fechados, são dias e dias e dias de trabalho, né? E é uma afronta, é uma ofensa, né? Ter o poço fechado. Mas aí, e num deserto, eles cavaram e veio a água e Deus continuou dando as promessas e continuou falando para Isaac: não temas, porque eu sou contigo. Porque a gente lendo aqui parece que são dias, mas a gente fala de meses, de anos, né? Então, de muitas vezes de algo sofrido, de muitas provações, de muitas batalhas, né? E a gente, em nenhum momento até agora, a gente viu esmorecer a fé, nem de Abraão, nem de Isaac. E isso é o mais bonito. Mesmo em terra estrangeira, mesmo tendo seus poços tapados, mesmo tendo todo um trabalho, né? Mesmo começando do zero, a fé deles nunca foi abalada. E isso que eu acho muito bonito, assim, nessa história. Amanhã a gente vai continuar, então, mais 2 capítulos, tá? Deus.